para eu explicar aqui o curso, como vai funcionar, mas eu tô doida para conhecer vocês. Então, tem o chat também aqui do lado e podem ir aí mandando mensagem e dúvidas aí que eu vou respondendo, tá bom? Então, sejam muito bem-vindas a esse momento que é tão especial para mim e para a Maia. Eu tô muito feliz em ter vocês aqui comigo, porque nem nos meus melhores sonhos imaginei ver tanta gente aí interessada, tanta gente no grupo. E fico muito feliz que vocês tenham separado aí um tempinho de vocês para estar comigo aqui hoje, que eu sei que, né, é tão corrido. Então, também vou tentar ser o mais breve e sucinta possível. E é isso. Então eu queria pedir para vocês ficarem até o final também, porque daí no final eu vou liberar um cupom de desconto, eu vou dar essa surpresa aí para vocês. E também vou abrir no final para tirar dúvidas, tá? E, bom, é a primeira vez que eu tô fazendo isso tudo, tanto do curso, a live, primeira vez que eu tô fazendo isso tudo. Então, assim, se eu me embananar aqui, vocês me desculpem. Vocês vão falando aí para mim no chat, que enfim, a gente vai se resolvendo. Bom, então, tanta coisa acontecendo aí, primeira vez de tanta coisa, e também veio essa história aí dessas tentativas aí de golpe. Não sei se todo mundo tá por dentro, mas eu acho que todas vocês devem ter recebido aí essas mensagens. Infelizmente, né, eu não estava esperando por isso, e eu só queria deixar bem claro, assim, que o único canal oficial da Maia, é o meu número ali do WhatsApp. Não existe nenhum número de suporte, equipe a Maia, não existe nada disso. Então, tudo isso é golpe, pelo amor de Deus, se atentem a isso. A compra do curso vai ser realizada somente pela plataforma oficial, que é da Hotmart. Tá? E eu vou mandar o link aqui no grupo para vocês. Vou mandar o link também, ele vai estar ali na minha bio. Mas não acreditem aí no que, infelizmente, aí essas pessoas, né, vêm tentando tirar vantagem aí do meu trabalho, é bem triste. Já estou tomando todas as providências possíveis. E eu queria pedir para quem, enfim, infelizmente aí caiu no golpe, que me mande mensagem no privado, tá? Que daí converso com vocês na sequência. Mas então vamos lá, eu sou a Lilian. Muita gente acha que até o meu nome é Amaya, mas não, eu sou a Lilian. Muitos clientes me chamam de Amaya, não tem problema nenhum. Adoro que vocês me chamem assim também. Eu moro em Curitiba e eu sou arquiteta e urbanista de formação pela UTFPR. E eu acredito que esse seja o meu grande diferencial aí no universo da resina, né? Que são as composições florais com uma estética única. E eu criei esse curso para vocês porque eu acredito que eternizar flores é, de alguma forma, eternizar momentos. E eu queria que mais pessoas fizessem isso também, seja por amor à arte, um novo começo, ou até mesmo para transformar isso num trabalho autoral e único, ou numa nova, até fonte de renda. Né? Então, quando eu criei, o curso Flores Fantásticas, foi com a ideia de fazer um curso ensinando o básico muito bem feito, sabe? Então, desde do início, né, de quais são as minhas principais técnicas de secagem de flores, até colocar elas em contato com a resina, mas não queria que fossem aqueles cursos super extensos, longos, cheios de 1 milhão de técnicas, sabe? Eu queria que fosse um curso bem completo e sucinto mesmo, e com um diferencial que eu nunca vi em curso nenhum que falasse sobre isso, né? Então, acho que esse é o grande diferencial do meu curso. Um curso que fala sobre como montar composições florais únicas e nisso eu vou mostrar para vocês muitos exemplos de layouts reais que eu criei e quero explicar para vocês também, quero não, explico para vocês, né, durante o curso, por que que eu fiz cada layout daquela forma, o porquê de cada coisa, sabe? Não simplesmente jogando as flores ali na peça. A gente também vai conversar sobre como que eu me inspiro, como que eu monto os layouts, como que eu converso sobre isso com as clientes, tá? Então, cada módulo ele foi pensado para te guiar do absoluto zero
até que vocês consigam fazer a primeira peça de vocês, que seria o caderno floral. E a partir do caderno floral, que vocês consigam ter toda a base técnica e criativa para estar criando novas peças com novos moldes. Então, assim, eu vou estar ensinando ali o feijão com arroz desde o começo até o final, fazendo uma única peça que é o caderno. E aí, com isso, eu quero mostrar para vocês todo esse meu processo até que vocês consigam ter, né, já essa peça pronta e a partir dela consigam fazer tudo que vocês quiserem. Então, ao longo das aulas, vocês vão descobrir como secar e preparar as flores com técnicas simples e eficazes, todos os fundamentos da resina epox, os tipos de resina, os cuidados, o manuseio seguro, dicas e truques que eu aprendi ao longo da minha jornada, os meus segredos de composição floral, com base no meu olhar estético, que eu trago da minha formação em arquitetura, como elaborar layouts encantadores e personalizados com a criação aí de vocês, como fazer os escritos personalizados e aplicar fotos, deixando aí, cada caderno ainda mais único e afetivo. E de presente, eu vou dar uma aula bônus de encadernação básica para você costurar o seu próprio caderninho e agregar ainda mais valor à sua arte. Porque aqui, ó, a gente tem um caderno que é com argolas e o caderninho costurado. Então, assim, eu quis trazer esse diferencial também, ensinando como que eu faço toda essa costura aqui. Bom, então, a partir do momento que vocês adquirem o curso, vocês têm acesso aos dois primeiros módulos. O módulo um eu vou apresentar, o curso, todas as informações importantes, e vocês têm acesso a um grupo que é uma comunidade de alunos no WhatsApp para vocês trocarem figurinhas, conversarem, tirarem dúvidas. Como vocês são a minha primeira turma da vida, eu também quero trazer assim um ou dois encontros ao vivo para a gente estar tirando dúvidas. Então eu acho que isso vai, com o passar do tempo, né? A gente vai lá se conhecendo, conversando, e aí a gente marca ali um momento para a gente estar para eu ver ali, acompanhar o desenvolvimento de vocês e tirar essas dúvidas aí também. O módulo 2 ele é uma introdução, eu falo sobre o espaço de trabalho, então isso é uma coisa bem importante ali na resina, porque a resina epóxi líquida, ela é tóxica, né? Então existe todo um cuidado que vocês precisam ter ao manipular a resina. É, mas assim, não o que seria um ambiente ideal de trabalho? O ambiente ideal seria, claro, um espaço que você consiga trabalhar sem que tenham pessoas no mesmo ambiente, que não tenham pessoas que durmam no mesmo lugar, que se alimentem, que não tenham pets, sabe? Que você consiga ter esse espacinho aí para trabalhar. Mas, quando eu comecei com a resina, eu comecei aqui nesse lugar aqui que vocês estão vendo. Nesse meu quartinho aqui, que é escritório, closet e um milhão de coisas. E, inclusive, o meu marido trabalhava aqui de home office. Então, eu comecei a trabalhar aqui, fazendo as minhas coisinhas na mesa. E, com o passar do tempo, eu vi que não ia dar, que o espaço ia ficar pequeno. E aí, acabei indo trabalhar, no meu antigo quarto, na casa da minha mãe. E aí passava ali uma hora no trânsito para ir, uma hora para voltar, para ter esse espaço ali bem isolado. Mas assim, para quem não trabalha com isso ainda, para quem quer descobrir essa nova arte, esse novo hobby e ver se de fato vai gostar, não tem problema nenhum trabalhar dessa forma. É isso que eu quero dizer. Eu acho que primeiro a gente começa e depois a gente vai melhorando os espaços. Então, assim, se você tiver um cantinho livre que você consiga cobrir ali com uma caixa de papelão para que ninguém mexa, para que não caia poeira, não tem problema nenhum em estar trabalhando com a resina dessa forma, tá? Só é bem importante que não seja um lugar que tenham pessoas dormindo, sabe?
Bom, nesse módulo também eu vou falar sobre os materiais que a gente vai utilizar durante o curso, para vocês já irem providenciando. Então, existem os materiais da Caixa Fantástica, que eu vou falar depois, mas além dos materiais, tem uma listinha ali de coisas que eu acredito que vocês já até tenham em casa, que a gente vai precisar, e também sobre as flores que a gente vai utilizar, tá? É, Então, assim, depois dos 7 dias da Hotmart, porque vocês têm essa garantia de 7 dias quando vocês adquirirem um curso no Hotmart para ver se vocês vão querer ou se vocês não gostarem, vocês podem pedir o dinheiro de vocês de volta. Aí a gente entra no módulo 3 que seria esse primeiro módulo de flores e técnicas de secagem. Então, nesse módulo, eu falo as principais técnicas de secagem que eu utilizo, e para isso a gente vai precisar das flores, né? Que eu vou explicar anteriormente a lista de quais flores a gente vai usar. É, Nesse módulo, eu falo sobre a técnica da prensa, eu ensino vocês como que eu monto as minhas prensas, a técnica da sílica gel, do micro-ondas, quando a gente seca as pétalas das flores e depois tem que remontar elas com a cola, qual cola que eu utilizo. Então, tudo isso eu vou explicar para vocês nesse módulo. E aí, enquanto a gente respeita todo o processo de secagem aí das florzinhas, porque existe um tempo que precisa, né, ser respeitado para isso, eu falo no módulo 4 sobre composição e estética e inspiração, que é aquilo que eu comentei, né? Sobre como eu monto os meus layouts, como eu me inspiro, como que eu converso com as clientes, que é o módulo mais importante, eu acho, do curso todo. Aí depois disso, a gente entra no módulo 5 de personalização. Então, ali eu ensino como que a gente faz esses escritos aqui, ó nas peças e também a colocar as fotos. Eu mostro duas maneiras, uma que seria com a Cricut, que é uma máquina de corte, e uma outra maneira que é mais simples e mais fácil, mais barata também, com a Hot Stamping. E aí, no módulo 6 a gente entra de fato na resina, né? Que daí eu explico todos os fundamentos da resina, todos os cuidados, como que a gente calcula a quantidade de resina para cada molde, como que a gente faz a mistura. E aí, no módulo 7 que aí é mão na massa mesmo, que aí a gente pega tudo que a gente aprendeu até então e faz. Então, desde opções de layout dos cadernos que a gente vai criar, até toda a técnica que eu utilizo para colocar as flores em contato com a resina, o doming, que é um acabamento para deixar a peça abaulada, todo o acabamento também na peça. E aí, o módulo 8 que é esse módulo bônus de encadernação básica, caso vocês queiram agregar ainda mais valor ao produto de vocês. Bom, então esse curso é para quem sempre amou flores e quer transformar esse amor em criações. Para quem nunca teve contato com flores ou resina, mas sempre teve essa vontade de estar criando isso pela primeira vez com as próprias mãos. Para quem busca um processo terapêutico, criativo e cheio de propósito. Para artesãs e criativas que desejam explorar novas técnicas manuais. Para quem sonha em trabalhar com eternização de momentos, ou para você que também já trabalha com resina, com flores, mas que quer ir além e desenvolver um estilo próprio, né, com mais significado através das composições florais. É claro que, né, no curso eu não vou dar uma fórmula pronta de, né, como ganhar dinheiro assim com resina, mas é claro que são processos que a gente vai aprendendo aos pouquinhos e que, enfim, com o tempo a gente vai pegando e sempre se aprimorando. E eu acho que esse curso ele traz uma transformação, assim, porque ele ajuda você a criar peças únicas com uma estética encantadora, com muito significado, e ainda saber que cada uma delas carrega uma história, ou sua, ou de outra pessoa que confiou em você para isso. Realmente acho que é algo transformador, que é o que me fez de fato me encantar por esse universo aí da resina e das flores, né? Bom, então eu comecei a Maia em 2021. Comecei inicialmente com ilustração de porcelanas,
mas eu conheci o universo da resina só no final de 2022. Então, enfim, aí eu sofri um acidente, aconteceram várias coisas, fiquei muito tempo ali parada e com aquela vontade absurda de estar criando novas peças com a resina. Eu acho que tudo isso, assim, me deu muita força para isso. E aí eu comecei a me dedicar e com muita vontade de aprender, fiz 1 milhão de cursos e criei uma infinidade de peças que foram para o meu próprio casamento, que foi em outubro de 2023. Então eu criei, nossa, muitas peças, tipo, desde a caixa dos padrinhos, porta-alianças, a bolsa que eu usei na festa, a eternização do buquê. E eu acho que é isso o que deixou o meu casamento tão autêntico, porque eu criei tudo assim com as próprias mãos. E eu acho que foi isso também o que desabrochou a Maia, sabe? Porque eu acho que as pessoas elas sentiram amor nos detalhes de tudo que eu coloquei ali dessas peças do casamento, enfim. Eu acho que as pessoas se identificaram bastante. E é isso que eu quero mostrar para vocês, que não tem algo mais prazeroso do que você estar fazendo as próprias coisas com as suas mãos de momentos tão especiais como esses. Bom, então vocês vão aprender tudo, mesmo que vocês nunca tinham tido contato com a desidratação de flores ou com a resina. A gente vai sair do zero para criar aí essas composições que emocionam. E aí eu escolhi o caderno por ser uma peça super versátil. Então, assim, com o caderno vocês conseguem um caderno pode ser várias coisas. Pode ser um álbum de fotos, pode ser um caderno de receitas, pode ser um caderno de votos, que inclusive também fiz para o meu casamento, pode ser um planner da noiva. Enfim, existe aí uma possibilidade, uma grande possibilidade em cima do caderno, e eu quis trazer isso para vocês, porque eu acho que foi a peça que mais assim simboliza tudo que eu venho trazendo assim na minha bagagem da Amaya. Bom, então, agora eu quero mostrar para vocês todo o valor que a gente tem dentro desse curso, né? Então, se o Flores Fantásticas não existisse, é, o que tem dentro dele hoje? Quanto que custaria? Então, dentro desse curso, eu trago um curso de desidratação de flores, um curso de resina epóxi, um curso de papelaria personalizada e de acabamento em resina e também de encadernação básica, ou seja, são 5 coisas. E aí, se a gente for ver no mercado, cada coisa, cada curso desse custa pelo menos uns R$ 400, né? Mais ou menos. Então, seria tipo uns R$ 2.000 que custaria. Mas eu quis trazer ali um pouco de cada coisa para mostrar ali para vocês. E ainda tem a cereja do bolo, que é a caixa fantástica. Gente, olha isso! Isso daqui eu falo que é uma joia. Eu queria que realmente fosse uma caixa muito bonita e que vocês ficassem mesmo impactadas, assim, porque foi um grande esforço para trazer ela para vocês. E agora eu vou abrir junto com vocês aqui para mostrar tudo que tem dentro dela. É, então, temos as resinas. Vem aqui a resina, as minhas resinas da Resiquali, que é a minha marca favorita. Tem a resina Multi 1215, 300 gramas dessa resina. E também tem 150 gramas dessa resina aqui, que é a 1240. Então, a gente vai usar essa resina para fazer o caderno e essa daqui para fazer o dome. E o que eu acho muito legal dessa resina é que você pode fincar a unha no caderno que ele não risca a peça. É uma resina emborrachada, que é isso que eu quero trazer para vocês. Também tem todo o material para a gente fazer a secagem das flores. Então, temos aqui 500 gramas de sílica gel da Casa Sinestesia. E essa sílica aqui, ela é reutilizável, tá? Então, é uma amostra bem legal desse produto que eu utilizo muito. Tem também o molde do caderno. Então, aqui a gente faz primeiro, né, a capa e depois a contracapa do caderno. Tem já o miolo do caderno e as argolas, porque eu queria que com a caixa vocês já conseguissem ter, de fato, um caderno pronto, entendeu? Então aqui a gente já tem
o miolo e as argolas. Então, assim, um plus, né, uma coisa a mais seria se você também costurasse o caderno, mas que daí eu passo ali todos os materiais certinhos na aula. Também vem com uma máscara para vocês usarem, né? Um EPI para vocês usarem durante a produção ali tanto da resina quanto também ao mexer ali com a sílica. E aí aqui vem luvas, copos descartáveis, palitinhos e também álcool isopropílico. Eu montei aqui um frasquinho com esse álcool, que é o que a gente utiliza para estar limpando ali as peças, os materiais e, e trabalhando com a resina. E além disso, tem a Mimo Crafts mandou esse foil para vocês no Rosé Gold, para vocês fazerem a personalização das peças de vocês, tá? E eu mando um mimo também, que é um sachêzinho de chá aqui com, enfim, uma cartinha aqui para vocês tomarem um chazinho aqui enquanto fazem a primeira criação de vocês assistindo aí as minhas aulas. Bom, e aí o que eu queria trazer para vocês? É, só as resinas, né? Se vocês entrarem ali na Resiqualia, no site da Resiqualia, vocês vão ver que o valor só das resinas é de R$ 84, tá? E aí, da sílica, na Casa Sinestesia, o pacote de 1 quilo custa R$ 89. Então, aqui tem meio quilo, seria R$ 44,50. E o foil, R$ 39,90. Então, só nesses três materiais. Ah, e o caderno também, se vocês forem ver ali, eu coloquei ali uma pesquisa rápida da Shopee. Ele fica em R$ 35 o molde, né? Considerando ali as taxas e ICMS e todas essas coisas. Então, só esses quatro produtos, sem considerar, só esses quatro produtos já ficam mais de R$ 200, sem contabilizar o frete, que seria de cada um deles, né? Que isso fica um valor bem alto no final. Então, eu criei essa oportunidade imperdível para vocês receberem todos esses materiais já em casa e com frete grátis para todo o Brasil, que é essa oportunidade da Caixa Fantástica. Então, são materiais de ótima qualidade, com marcas super fortes e super conhecidas, que eu fiz toda uma curadoria. E que tem um ótimo custo-benefício para vocês não perderem tempo e já começarem ali o sonho de vocês de estar trabalhando com a resina e as flores, tá? Mas daí tem uma coisa que essas caixas elas são limitadas e eu só fiz 30 unidades. Então acabou as 30 unidades. Eu não sei se num próximo lançamento eu vou estar fazendo a caixa de novo. Então tem só 30 unidades. Na hora que acabar, acabou. E aí eu vou revelar para vocês qual vai ser o valor do investimento, que eu acho que é o que vocês querem mais saber. Então, a opção do combo do curso mais a caixa vai ser 12 vezes de R$ 103,11. Essa opção à vista fica R$ 997. Mas também tem a opção para quem quer assistir às aulas, mas já tem os materiais ou vai comprar eles por fora. Então, nesse caso, o curso vai ficar 12 vezes de R$ 41, 41,06 reais ou à vista R$ 397, tá? Então, enfim, acho que são valores bem bons e como eu prometi, ainda vai ficar melhor, porque tem esse cupom de desconto para vocês todos que estão aqui comigo, que estão me apoiando. Tem o cupom, já anota aí, Flor Secreta 25. Então, esse cupom vai dar 25% de desconto em cima desses valores, que eu acho que, sinceramente, já estão bem bons. Então, na opção do combo do curso mais a caixa, vocês recebem um desconto de R$ 250. Ou seja, o combo fica por R$ 747,75 à vista. E na opção somente o curso, você vai garantir R$ 100 de desconto. Então, o curso fica por R$ 297,75. As formas de pagamento são à vista, no cartão ou boleto, parcelado
lá no cartão, vocês podem simular ali com a Hotmart. E a venda do curso não vai ficar para sempre, tá? Ela é também limitada, porque eu quero fechar essa primeira turma aí com vocês e tá acompanhando aí de perto. Eu quero saber se vocês têm dúvidas. E eu vou deixar o link também aqui com vocês. É, Ai, meu Deus, como é que eu faço? Isso, gente, a caixa só tem 30 unidades, o curso não, né? Ai, meu Deus, tá. Eu vou mandar o link aqui no grupo, enquanto isso eu vou tentar tirar o mudo de vocês, porque eu quero escutar a voz de vocês também. Tá, vou repetir os valores. É, O valor do combo é R$ 997. Mas com o cupom Flor Secreta 25 vocês têm 25% de desconto, ou seja, o valor vai ficar 747, tá? E o valor só do curso é 397. E aí, com os 25% de desconto, o curso vai ficar 297, tá? É... Ai, como é que eu faço, gente? Misericórdia. Aí, veja se vocês conseguem ativar o som. Vê se você me escuta. Ai, tô escutando. Bom, Tô escutando. Ai, que coisa estranha ficar falando aqui sozinha, vendo vocês, sem poder, né? Enfim, meio esquisito. Mas deixa vou colocar o link aqui no grupo do WhatsApp da página, que daí tem todas as informações. Vocês vão ter acesso à página que é o meu site. Nesse site, ele tem toda a explicação sobre a caixa, sobre o curso, sobre quais as vantagens, enfim, sobre tudo isso. E aí você clica no botão se você quer só a caixa ou se você quer a caixa com o curso combo, tá? E aí ele vai redirecionar para a página da Hotmart para você fazer a compra. E. Ai, meu Deus. Mas enquanto isso, podem abrir o microfone, se apresentar, quero conhecer vocês, podem me perguntar tudo que vocês quiserem. Ó, mandei no WhatsApp, no grupo. Lilian, Oi, tudo bem? Um prazer. tudo bem? Prazer. Estava ansiosa pelo vídeo, pela live. Eu também. Lilian, deixa eu fazer uma pergunta. No caso, eu tenho um bebê em casa de 1 ano e meio. Ela fica o dia inteiro comigo. E assim, você falou muito a respeito da segurança, porque trabalha com resina e é um material tóxico. Eu não tenho um ambiente em casa que eu fique isolada, não tenho um quarto para ser usado, eu tenho, de repente, uma varanda que é fechada com vidro, mas assim, eu não sei se a temperatura influencia, muito calor ou muito frio. A temperatura do ambiente, isso influencia no trabalho do tóxico Isso, com a influencia. resina? Influencia. Eu explico para vocês bem certinho nessa aula dos fundamentos, mas assim, existe a temperatura ideal, né? Que seria calor e sem umidade, sem chuva. Então, Ah, assim, tá. em dias chuvosos, eu recomendo que você não trabalhe com a resina nem com as flores, sabe? Daí você pode. Eu sempre utilizo esses dias chuvosos para estar fazendo outras coisas, tipo acabamento, definindo o layout com a cliente, enfim, uso para outras coisas. Mas, enfim, você falou da bebê.
né? Eu acho que assim, no mesmo ambiente que a sua bebê tiver, eu acho que não é legal. Mas Tá. se você tem esse espaço na sua varanda, eu acho que tudo bem. Ela é coberta, ela é fechada. Eu acho que você pode ali. Como é aquilo que eu comentei, como é um hobby, é uma Eu coisa não sei para as outras experimental. meninas, para mim tá travando. Ai, desculpa, travou? Tá ouvindo agora? Ou tá travando? Agora tá normal. Agora tá normal. Tá. Tá. Mesmo. Então, assim, como você tem a bebê, eu não recomendo que você trabalhe com a resina no mesmo ambiente que a sua bebê estiver, sabe? O ideal Ok. é que seja um ambiente ali realmente separado e bem ventilado. Você comentou da varanda. A varanda você pode fazer ali, né? Até porque é aquilo que eu comentei, é uma coisa ainda experimental, vocês vão conhecer os materiais e como tudo funciona. E assim, se de fato você gostar e você falar, não, realmente eu quero trabalhar com isso, aí sim eu acho que você pode ir para um segundo passo, né? De procurar talvez esse ambiente que seja um pouco mais isolado, que fica Sim, difícil claro. de trabalhar. Tá ótimo, então. Obrigada por enquanto. Se surgir mais dúvida, eu volto a falar. Tá bom, Obrigada. imagina. Isso, gente, o frete é grátis da Caixa, tá? Frete grátis para todo o Brasil. Mas só tem 30. Quem mais tem dúvida? Oi, Lia. Boa noite, tudo bem? Oi, Meu Aline. nome é Aline, eu já trabalho com resina, eu trabalho há 3 anos, eu faço joias afetivas Uhum, e eu quero migrar, né? Na verdade, eu quero também fazer, porque eu sei que o valor agregado, né, dos buquês são, assim, infinitamente maiores. É uma peça maior, dá mais trabalho, mas também tem um retorno mais significativo, né, financeiramente. Eu queria saber se no curso você vai oferecer, tipo, suporte assim, como a gente começar, entendeu? Porque diferente das joias afetivas, que eu comecei com os meus materiais, né? Dos meus pets. A minha empresa, ela tem um nome afetivo por conta de um pet que eu perdi. Então, tem toda uma história afetiva por trás. E aí eu consegui começar a fazer com o material da minha filha, né? Pedir leite materno para vizinha, para amigas, enfim. Mas o buquê é muito difícil. Eu até já fiz alguns testes, inclusive, antes mesmo das primeiras pessoas começarem a lançar na resina poliéster. Eu fiz um buquê, inclusive, para uma cliente, mas eu tô com esse, sabe, esse impasse, a questão da desidratação das flores, que a gente, né, eu tenho muito receio de oferecer e vir em flores que eu não sei desidratar. Então, eu queria saber se você no curso você vai dar esse suporte assim dessas porque são infinitas flores que as noivas usam, né? Eu fiz com rosas, eu só aceitei o buquê quando a noiva me procurou porque era um item que eu já tinha, né, feito vários testes, então eu sabia que eu dava conta. Mas tem flores ali que a gente fica receosa quando eu vejo o buquê, né? Então eu quero saber assim os primeiros passos, sabe? De como que foi? Assim, a tua trajetória, como que você chegou, né? Você fez as flores do seu casamento, te acompanho lá, a bolsa, tudo, né? Bem bonita. Eu sou de Araucária, tô bem no ladinho, ai, que legal, do tô ladinho. bem. Aham. Mas a dúvida é essa, sabe? Para eu comprar um curso, eu gostei porque você abriu como live aqui, porque a gente consegue fazer essas perguntas. Porque eu fico assim, né? Como é que eu vou começar a dar o primeiro Uhum. passo? Porque é muito diferente, né? Sim, mas assim, É o mesmo universo das joias afetivas, mas é diferente a abordagem, né, com a noiva. sim. Mas olha, eu acho que esse difícil, ele é bem relativo, porque para mim é muito difícil fazer joias afetivas com leite materno. Isso é uma coisa que eu nunca fiz. Apesar de ser o mesmo ramo ali de resina, é uma coisa que eu nunca fiz, que eu nunca tentei e que na minha cabeça é difícil. Então, assim, as flores, eu comecei, gente, de verdade, eu comecei que eu saio para passear com meu cachorro todo dia e ia lá pegando umas florzinhas e testando, fazendo testes. Sim, Também é uma coisa que eu falo no meu curso, é sobre o curso da própria Casa Anestesia. Então, que é um curso bem mais completo, né, que daí fala de todas as flores, de fato, sobre como secar cada uma das flores, é bem completo mesmo, né?
Então, eu fiz esse curso e eu saía aí por aí passear com meu cachorro, pegando flor aí dos vizinhos e secando e testando. E muita coisa assim de flor funciona para uma pessoa, não funciona para outra pessoa. Cada um tem uma técnica diferente. Por mais que eu tenha feito não só o da casa sinestesia, né? Já fiz outros cursos de secagem de flores, mas é cada coisa funciona melhor para cada um, sabe? Então eu comecei assim, comecei a fazer peças pequenas com flores. E aí, gente, o negócio é começar. Depois que você começa e começa a divulgar o seu trabalho, né, com buquês, etc., depois você vai melhorando. Então, assim, gente, eu trabalho, na verdade, com a resina há só 2 anos e meio. Então, também é muito pouco tempo. Eu me considero também aprendendo junto com vocês. É, Você começa e depois você vai melhorando. Se você vê os meus trabalhos, né, de 2 anos atrás, são muito diferentes do que os meus trabalhos de hoje, né? Então eu fui Uhum. começando assim, fui pegando ali no começo, fazendo os meus, mostrando, daí o pessoal foi gostando, e aí de repente eu já fechei a minha agenda de buquês para esse ano todo no em janeiro. Não tem mais vaga para esse ano todo. Então é uma coisa realmente, esse universo ali das noivas dos buquês, ele realmente é muito promissor mesmo, né? Essa é uma questão também, assim, no curso tu fala sobre, pra gente, porque, pra gente entender, né, por exemplo, eu tenho um espaço, eu tenho um quarto hoje, eu tenho disponível mais um quarto que se eu tirar minha filha do quarto, né? Eu acabo ganhando mais um espaço. Mas assim, para a gente entender, porque essa é uma dúvida também que eu tenho em questão das peças maiores. Porque a peça pequenininha, como eu trabalho com a poliéster, é muito rápido. Eu tiro do molde, eu guardo, e daí eu tenho o dia da semana que eu faço o acabamento. Uhum. Agora, como eu falei, eu fiz já o buquê com a poliéster, mas eu realmente acredito que eu não vá seguir fazendo com poliéster porque o acabamento dá muito trabalho, né, em relação Então, à epóxi. isso eu ia dizer Então, assim, também. só que daí a epóxi tem a questão das camadas, de esperar, né? Eu não, nunca trabalhei com essa resina que tu indicou, mas eu vejo que muitas que trabalham com eternização, elas usam essa, né? Acredito que seja uma das Assim, melhores. a resina poliéster é meio complicado, assim, porque o custo da resina é bem mais barato, né, do que a resina epóxi, mas o que eu ouço dizer é essa questão também do amarelamento e também que não é recomendado para flor, sabe? Então, de fato, para eternizar flores, a melhor resina que tem é a resina epóxi. E também, Então, acho que disso aí é bem relativo, né? Porque com quem eu aprendi a fazer é questão de catalisador e tal, para não queimar a flor. E eu já faz um ano eu pedi foto para cliente e o buquê tá impecável, assim. né, Até eu chorei o dia que eu vi a foto, porque eu falei, nossa, porque eu peguei com muito medo, eu fiz com muito medo, assim mesmo. E sim, era o que eu tinha, era o material que eu tinha, enfim. Mas essas questões, assim, a gente tem essa questão de entrar no universo, né? Eu tenho essa peça, mas as pessoas pedem, da joia já pedem o catálogo, né? Porque é complicado. Eu desenho junto com a cliente, daí hoje eu já tenho um convencimento de conhecer a história dela, porque a joia afetiva você constrói através da história, né? Eu gosto muito do personalizado, isso que você falou. Então, assim, eu já fiz vários cursos também, não peguei um profissional só, e criei o meu modo, como você falou, do leite. Hoje eu não sigo técnica de nem ninguém, sigo a técnica de todo mundo e de ninguém ao mesmo tempo, porque a gente vai criando a nossa. isso, a gente E vai da flor, assim, desenvolvendo nós. eu venho fazendo testes já, né? Nossa, a primeira vez comprei sílica de gato, né? Estragou as flores, mas Quem assim, não. a menina que me entregou o buquê já sabia que poderia estragar, ela ganhou de presente da irmã. Eu falei: olha, faz 2 semanas quase que você ganhou o buquê. Então, talvez ele não funcione. Daí também, né, junto com a sílica errada. E aí, o tempo que ela tava, porque as pessoas esquecem que, né, ela quer ficar o máximo do tempo possível com o buquê. Isso eu já aprendi. Falei: não, se você quer, você tem que eternizar assim que você ganhou. Não dá pra ficar namorando a flor viva e depois querer que a pessoa faça milagre, né? Isso a Exatamente. Essa é gente. uma coisa que eu sempre tento tanto trazer, porque o jeito que a flor chegar pra gente é o jeito que ela vai ficar. Não adianta dar a flor toda despengolada, toda caindo, preta, já em estado de Nada. putrefação, que a gente vai fazer um milagre. Não faz milagre. Então, por isso que eu faço bastante isso de reservar a data, né?
Porque daí a gente já consegue passar todas as instruções para cliente de como enviar o buquê, de como que ele tem que chegar, e de qual será o melhor resultado. Então, isso é bem importante. Só respondendo uma dúvida, desculpa, porque eu vi aqui no chat que estão perguntando por quanto tempo a gente tem acesso. Então, o acesso é de 1 ano, tá? E também uma outra dúvida que você tinha perguntado que eu não respondi é que eu vou fazer vai ter esse grupo, né, dessa comunidade dos alunos para a gente ir conversando. Sempre que eu puder, eu vou estar lá também, tentando dar o máximo de apoio que eu conseguir. E é isso. Tá bom. A gente vai, Obrigada. acho que a gente vai conversando ali, vendo essa questão das flores e todo mundo vai respondendo ali junto o que sabe, testando, né? Fazendo os testes. Sim. Tá bom. Obrigada, viu? Imagina. Seguindo, eu não sei se vocês vão conseguir me ouvir, que eu tô num pós-operatório da garganta, mas a minha dúvida é seguindo o mesmo segmento da colega ali. Eu hoje já trabalho com a resina epóxi, já fiz alguns cursos, e a minha dúvida, eu não peguei o início da apresentação ali, nesse curso que você vai dar. Você vai fazer a peça para a gente ir acompanhando como que funciona. Porque, assim, hoje eu trabalho com chaveiros. E os cursos que eu fiz, a professora, ela e foi gravando as aulas, e daí é para a gente ir fazer. Depois, eu vou fazer uma letra lá, a letra D, por exemplo. Vou voltar naquele vídeo lá e vou ver como que ela fez para eu ir treinando. Você vai fazer algum buquê para gravar aulas fazendo buquê? Como que vai ser? Como que é o método? Tá. Então, assim, todo o curso ele já foi gravado, são aulas gravadas, tá? Então, eu ensino desde o começo a fazer uma peça do básico até o final comigo, entendeu? Do jeito que eu faço. Então, não é um buquê. O que eu faço eu ensino as principais técnicas de secagem de flores que eu utilizo, mas que, enfim, poderia ser um buquê. Enfim, eu falo das principais técnicas de secagem e aí eu mostro como que eu coloco essas flores em contato com a resina. E aí nisso a gente faz uma peça, que é esse caderno floral aqui, tá? A gente produz esse caderno e a ideia é que vocês saiam do curso fazendo esse caderno aqui. E aí, a partir dele, vocês têm daí toda a base técnica e teórica para estar fazendo outras composições, né? Outras peças. Respondi a sua dúvida? Sim, sim, entendi. É essa parte que eu não tinha pego, na verdade vai ser mais focado na parte, a finalização deste caderno, né? Fazer a parte das flores, secar da sílica, e daí a finalização todo então é esse caderno, então, É que vai todo o ser. processo, mas sobre todo o processo, né? É porque assim, para isso, né, para eu mostrar todo o meu processo para vocês, a gente faz o caderno, mas não é focado só no caderno, porque assim, tem as principais técnicas de secagem, né? Aí eu ensino, tem um módulo só de secagem de flores. Aí depois, quando a gente vai no módulo prático, eu pego todas essas flores que a gente utilizou, que a gente secou, e aí eu mostro para vocês as opções do que a gente poderia estar criando, por exemplo, com a aula de composições, tendo uma base, né, de composição, de estética, e não simplesmente pegar aquelas flores e jogar, entendeu? Aí depois eu mostro todo o processo de pegar a resina, de calcular a quantidade de mistura, e aí sim colocar a flor em contato com a resina. É que, como um produto final, a gente vai ter o caderno, mas não é assim, só de caderno, entendeu? Entendi. Uhum, entendi. Obrigada. Imagina. Olá, Lilian, Oi. por favor. não sei se ela iniciou já a falar, ou posso ser eu? Pode, por favor. Tá, tudo bem. Meu nome é Letícia, eu também já trabalho com resina. Eu acho que o que as meninas estão tendo de dúvida é o que eu estava também, até tu responder agora essa última, porque pelo que você falou, os módulos você vai falar sobre a secagem, né? De cada tipo de flor ali, você vai trabalhar, vai ter uma semana que um dos módulos que você vai fazer
vai pedir para nós comprarmos algumas flores e vai mostrar como secar, né? Tanto na sílica quanto na prensa. E aí, quando ela perguntou, eu trabalho também com buquês, tá? Eu também tenho uma marca de artesanatos que eu trabalho aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Rosa, que é a minha cidade, eternizando buquês de noivas. No momento em que eu acho que tu ensinar para nós nesse módulo como secar, tanto na sílica ou como tu faz as tuas prensas, a gente acaba aprendendo a técnica, não é? De como ser na resina epóxi, né? Não sei se entendi muito bem a sua pergunta. É, Sim, ó, a minha dúvida acho que é a mesma que as meninas tiveram anteriormente. Tu disse que num dos teus módulos tu vai mostrar como tu faz as tuas prensas, Isso, né? as principais técnicas de secagem. Então, assim, Isso isso, vai eu ser vou usado, falar. então vai poder ser usado para secar algumas flores que são usadas em buquê, não Isso, é? exatamente, com certeza. Com É certeza. porque eu entendi o que elas falaram. Ah, mas você só vai fazer. Eu entendi que todo mundo pensa. Hum, Eu vi a caixa, né, no uhum. Instagram. Eu sou fã do teu trabalho, meu Deus. Ai, obrigada. Eu vejo teus espelhos, vejo a bolsa que tu fez do teu casamento e outras que tu fez, inclusive com frutas, né? Também. Uhum. Eu acho que elas pensam assim, ah, mas é só um caderno. Não é só um caderno, porque no momento em que tu monta o caderno, tu vai poder fazer. Eu faço marca-páginas. Quando a gente vê essa questão de secar, que tu vai ensinar, provavelmente, porque eu aprendi errando. E ainda Sim. tem flores que nem você disse, eu vou ali passear também com meu cachorro e eu arranco, porque a rosa é muito fácil. A rosa é a mais fácil para secar, né? Até no micro-ondas, claro. Dependendo da temperatura que tu coloca, vai queimar, vai cozinhar. Sim. Mas as demais que tu falou da sílica, também já usei sílica de gato, a colega anterior falou. Gente, na prensa dá para fazer muita coisa, né? Dá para trabalhar. Exatamente, exatamente. A gente vai ter como produto ali o caderno, mas assim, é uma infinidade de coisas, só para vocês saírem assim com alguma coisa, né, palpável. Mas eu vou, enfim, falar sobre todas as que eu mais utilizo, né? E aí vocês vão ver que, por exemplo, a própria rosa que você comentou, a gente pode, depende do resultado que você quer, né? Se você quer primeiro, se você quer a flor 2D ou 3D, né? Isso vai influenciar sobre como você vai secar a sua flor. Se você quer 2D, você pode secar ela só na prensa, mas você pode secar ela no micro-ondas, ou você pode secar ela utilizando a sílica e a prensa, que muitas vezes eu faço isso também, que ajuda a manter a cor. Então, O espelho vai fazer o caderno, vai fazer outras, né? exatamente, daí eu acho que isso que é o que também, né, que eu acho que é o diferencial, que é o que eu mais queria trazer, é o módulo de composição e estética, sabe? Que, assim, eu acho que é o que eu nunca vi, a princípio, né, não sei se existe por aí, mas até Não, então eu nunca vi alguma aula que falasse exatamente sobre isso, sobre fundamentos, né, de como que eu posso montar a minha composição, por que que eu tô montando assim, quais cores que eu vou utilizar, sabe? Porque eu acho que, no geral, muitos cursos, assim, eles só ensinam a técnica e você joga ali as flores de qualquer jeito, sabe? Eu só queria, daí, trazer bem isso, esse fundamento de por que que eu tô fazendo isso, sabe? Para vocês começarem a ter um raciocínio lógico sobre isso. Ah, eu vou colocar a flor assim ou assado, vou usar essa cor ou outra, por quê? O que que vai ficar mais bonito, sabe assim? Enfim, daí por é, isso que eu digo que é tudo uma base para vocês estarem criando aí as peças que vocês quiserem, né? Enfim, eu, porta-aliança, outras coisas. eu sigo um monte de pessoas que trabalham, né? Mas o teu diferencial é isso, é conseguir numa peça colocar as iniciais no casamento, né? Para o porta-alianças, as iniciais do casal, ainda as flores, muitas vezes, ou alguma outra coisa, e não fica uma coisa carregada, porque eu já fiz buquê, que, meu Deus, quando eu terminei, eu falei, meu Deus do céu, que coisa feia isso, sabe?
E ali, quando eu olho a tua peça, o espelho, o próprio, aquela que tu fez para a Boca Rosa, o dos morangos, era Aham. morango. Isso, Eu com fiquei, morangos e beijos, que eu beijei a peça mesmo. pois é, eu não vi nada parecido. E olha que eu também já fiz algum curso, já acompanhei. É o diferencial, porque é uma peça linda, nada parecido. Por quê? Porque tu conseguiu trazer a esse, né, o negócio da marca dela, do Boca Rosa, do, né, do beijo, do Hum? batom, maquiagem, junto com a delicadeza do morango de. Eu achei muito lindo. Então, Ai, parabéns, olha. obrigada, Letícia, obrigada. Mas, gente, é isso, é só eu, tanto que eu erro, eu continuo errando, não é que eu não erro mais. Eu continuo, né, errando tanto às vezes, assim, quando eu vou secar alguma flor que eu também não sei. E eu vou procurar na internet, vou ver como é que faz, vou testando, vou nos grupos, vou perguntando e vou fazendo do meu jeito. Então, assim, às vezes eu ainda vou secar um buquê hoje, a mesma flor eu seco de vários modos, para daí eu vejo, para daí eu ver o que que fica mais bonito. E aí sim utilizar na peça. Então, a gente está aí em processos, né, sempre de aprendizado, tanto das flores quanto também da resina. É claro, né, que com o passar do tempo você vai pegando jeito, vai errando menos, mas é isso, é sobre isso, sobre tentar aprender, errar e seguindo aí o processo. Lilia, Pode não falar? sei se tem mais alguém querendo perguntar. Rapidinho. Eu não conheço, nunca trabalhei com isso. Você comentou muito sobre crença, eu via as pessoas comentando muito sobre crença, que as pessoas já trabalham com isso, né? Eu não tenho nenhum dessas ferramentas, enfim, nada, 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 nada. Eu vou conseguir fazer ainda assim? Vá. Eu vi você falando sobre alguma coisa em relação às letras, é, não tenho certeza se eu vou precisar. Como é que eu faria isso? Tá, então assim, em relação aos materiais, primeiro que também nos primeiros módulos eu falo sobre os materiais, passo a lista dos materiais e também eu passo cupom de desconto que fornecedores que são meus parceiros disponibilizaram para vocês, tá? A gente tem a opção também da caixa, que daí já vem com a grande maioria dos materiais para vocês utilizarem. Da prensa em específico, eu falo sobre a Casa Sinestesia, que tem o kit deles de secagem, né? Que vem a sílica e também a prensa. E eu também falo, né, no curso que caso você, por exemplo, não tenha uma prensa, também você, nesse momento, você pode utilizar ali livros grossos. Eu explico certinho quais papéis que você vai precisar comprar para fazer ali uma prensa artesanal, né? Uma primeira prensa só com os livros pesados que você tiver em casa. Então, sim, Ah, pode super. continuar, por favor. É, Não, não, então é isso, fechando, né? Então, sim, super. Tipo, eu acho que, inclusive, acho não, né? Com certeza, eu fiz essa enquete aí, a maioria das pessoas, na verdade, que estão aqui, nunca trabalharam nem com secagem de flor e nem com resina, né? Então, por isso tá. que eu digo que esse curso é de fato feito para vocês, que nunca trabalharam com isso, mas também quem já trabalha com isso, eu acho que tem sempre muita coisa para aprender. Tá? Então, às vezes é uma coisinha que a gente pega no curso da pessoa que a gente fala, meu Deus, que coisa boba, como é que eu nunca pensei nisso na minha vida, sabe? Eu continuo fazendo cursos, né? Eu acho que esse que é o principal, é sempre você continuar querendo se aprimorar, aprender, e a gente tá aí para isso. Tá. E só mais uma dúvida, Lilia. Pode. A gente vai ter suporte a gente vai ter algum tipo de suporte pós-curso que ele fica disponível por um ano. Aham. Se surgir alguma dúvida, a gente vai ter como contactar você para tirar, ou a equipe, não sei. Sim. Bom, então assim, todas as dúvidas, né, técnicas eu peço para que vocês sempre coloquem na plataforma, porque na plataforma acho que é o melhor jeito de eu estar me comunicando com vocês, porque no grupo acaba sempre subindo aí a mensagem, às vezes acaba que não vejo, mas vai ter o acesso ao grupo, a essa comunidade. Então, a partir do momento que você comprou, você vai estar lá para sempre nesse grupo e tendo sempre trocando, né? Digo que é uma comunidade de alunos, porque vocês vão estar sempre podendo ali trocar figurinhas, mostrar as peças que vocês fizeram, tirar dúvidas e perguntar sobre alguma flor específica. Enfim, é bem válido, né? Então, o suporte seria esse mesmo, o grupo.
Tá, e só mais uma dúvida. O molde que você usa é um molde de silicone? É usado molde de silicone? Como é que é? O molde para fazer as coisas, por exemplo, a agenda, o caderno, a mesa de canto que eu já vi você fazendo, bolsa, essas coisas. É tudo, enfim, é isso. Então, no curso, a gente vai estar fazendo, né, o caderno. E aí eu mando já na caixa, para quem adquiriu o combo da caixa, já vem esse molde aqui de silicone que você consegue fazer uma capa, né? E depois a contracapa dele. Mas daí tem o curso dá toda a base técnica ali, criativa, para você fazer outras peças. E sim, com molde de silicone, ou vocês podem ir além, né? A resina, ela tem uma infinidade de possibilidades. Sabe? Tem gente que trabalha com a resina e acrílico, tem gente que trabalha com a resina e MDF, tem gente que, enfim, os cursos que eu fiz, inclusive, eles foram, eu nunca fiz um curso específico de bolsa, né? Foram tudo assim, coisa que daí foi vindo na minha cabeça, e aí eu fui testando e foi dando certo, sabe? Então, assim. É, até, né, muita gente no meu questionário falou: Ah, eu quero aprender bolsa, eu quero aprender bolsa. Eu sabia que essa dúvida também ia aparecer aqui em algum momento na live, mas, na verdade, o que eu quero trazer é o seguinte: é de fazer o básico bem feito. Antes de eu falar sobre coisas que, né, às vezes são mais complexas, mais difíceis, eu queria trazer para você como que eu faço esse básico bem feito, o meu básico, né? Com as principais técnicas de secagem, a resina, enfim, é isso. Mas vocês vão estar abertas aí a criarem, né, as peças que vocês quiserem. E na internet existe uma infinidade de moldes, né, também. Então é só colocar a mão na massa, testar e criar. Tá. O Respondi a sua cupom dúvida. fica aberto até quando? Então, a venda do curso vai ficar aberta até o dia 7 de julho, só. Tá bom? Então, Tá. são só 2 semanas de vendas. E daí tem as 30 caixas, né? Acabou as caixas, acabou. E aí vai ficar aí o curso à venda. E aí, depois eu vou fechar, né, também as vendas, porque daí eu quero ter também, igual eu comentei, não sei se você estava no começo, que eu quero ter aí essa primeira turma para eu sentir, né? Quero o feedback de vocês, né? Quero saber se vocês estão gostando, o que que vocês sentiram falta, para eu ir vendo, né, até que ponto que eu tenho que, enfim, às vezes incluir coisas ou não, para daí pensar em abrir uma nova turma mais para frente. Só. Tá bom, então. Obrigada, viu? Imagina. Alguém tem mais alguma dúvida que queira falar? Eu vou dar uma olhada no chat aqui também. Ah, tá. A partir do seu curso, vou conseguir fazer alguma peça com flores em 3D? Bom, então no curso eu ensino a fazer a secagem das flores tanto no 2D quanto 3D, tá? E aí, no curso, especificamente, eu falo só sobre o caderno, né? Então, que é uma resina de baixa espessura, então 2D. Mas para fazer o 3D, vocês seguem os mesmos princípios, né? Eu falo ali também sobre os fundamentos da resina, então tudo isso de resina de baixa, média e alta espessura e baixa, média e alta viscosidade. Então, tudo isso eu explico, mas não faço, né, de fato. Não coloco a mão na massa para fazer de fato uma peça mais grossa. Mas é só seguir o mesmo princípio e utilizar a resina certa, tá bom? O boleto, eita. Tá, essa pergunta do boleto parcelado eu vou dar uma olhada, porque eu achei que estava habilitado, então eu já vejo aqui para vocês. Se comprar o curso, a gente também fica linda e talentosa. Ai, Verônica. É a Verônica. É a Verônica, minha amiga, que também trabalha com resina, né? E Verônica. Tá, agora eu saí do chat, não consigo voltar. Ai, a Verônica, gente, a Verônica também faz coisas maravilhosas, tá? Ela usa o álcool ink, uma outra técnica também que é super legal. E veja o Instagram dela. Posta seu Instagram aí, Verônica. Tá, a gente tá falando de resina epox, tá? Que mais?
Isso. A minha ideia, né, é que com o caderno vocês tenham a base técnica e criativa para fazer qualquer outra peça. É só comprar ali os moldes diferentes. A resina que eu utilizo é da Resiquali e também tem cupom de desconto para vocês. É, Tá, isso do suporte eu comentei, né? Que, enfim, vai ter o grupo, a comunidade. É isso, não sei, ficou mais alguma dúvida, alguma coisa que eu pulei e não respondi? Ou é isso? É isso? Mais nenhuma dúvida? Bom, gente, então eu acho que é isso. Para quem não pegou ali o cupom, eu vou também postar ali no grupo do WhatsApp, mas utilizem o cupom Flor Secreta 25 que vocês têm aí 25% de desconto, tanto no curso quanto no combo. As vendas vão ficar abertas aí por 2 semanas, até o dia 7 de julho. É, Bom, e é isso. Se vocês sempre sonharam em criar peças com propósito, sensibilidade, beleza, esse é o momento. Então, vamos juntos eternizar histórias com flores e deixar esse mundo mais bonito, tá bom?